Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 5, que está assim. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e eles estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago, lançai as vossas redes para a pesca. Esse é um texto muito conhecido. Jesus estava ali no lago de Genezaré, o mar da Galileia, estava ensinando uma grande multidão. E para atender essa multidão, ele precisou entrar em um dos barcos, que era o de Pedro, para que do lago ou do barco ele pudesse então falar àquela multidão. Enquanto ele falava àquela multidão, os pescadores, Pedro e seus companheiros, estavam lavando as redes. E por que o texto nos conta isso? Eles tinham tentado pescar durante a noite inteira e não tinham conseguido absolutamente nada. E agora de dia, eles estavam lavando as redes para guardá-las. Eles estavam muito provavelmente cansados, desanimados, porque não haviam conseguido pescar nada, mas estavam ali agora ouvindo a palavra de Jesus. Ao terminar o seu ensino, Jesus voltou-se para Pedro e o desafiou a voltar para o mar da Galileia, levando as suas redes para pescar, porque Jesus sabia qual era a necessidade daqueles homens. Jesus conhece a minha necessidade, conhece a sua necessidade, conhece a nossa necessidade. Ele sabe muito bem o que nós estamos precisando. Meu amigo, minha amiga, mas antes do material, antes daquele bem material que nós estamos precisando, Pedro e os seus companheiros precisavam dos peixes para dar conta das suas necessidades materiais. Antes disso, o que nós precisamos é do alimento espiritual. Jesus, então, por isso é que ele primeiro ensina, primeiro ele prega, primeiro ele oferece o evangelho do reino e depois ele, então, foi ao encontro de Pedro para resolver a situação dele. Nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus alimenta o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos ter forças, sabedoria, clareza, inteligência, para então irmos de encontro às nossas dificuldades. Jesus então ensinou em primeiro lugar e depois voltou-se para Pedro e o desafiou a voltar para o mar. Pedro, de uma forma muito delicada, ele disse que tinham tentado a noite toda, eles, pescadores profissionais, conhecedores daquelas águas, mas não tinham conseguido nada, mas era sob a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus, que eles estariam obedecendo e voltando para as águas do mar da Galileia. E ele não perdeu nada com isso. Quando ele voltou ali, o texto conta isso, os irmãos podem conferir isso depois, eles pescam uma grande quantidade de peixes à luz do dia, de tal maneira que as redes quase se romperam. Eles encheram os barcos, ficaram realmente admirados com aquela situação. Pedro reconheceu que Jesus era alguém sobrenatural, ele se prostra diante do Senhor Jesus, eles voltam para a praia e colocam todos os peixes na areia, e o mais interessante aqui é que eles deixam tudo para seguir a Jesus. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que algumas vezes na nossa vida nós ficamos desanimados
porque nós não conseguimos, apesar de todos os nossos esforços, alcançar aquilo que nós gostaríamos de alcançar. Nós lutamos a noite inteira, tentamos e nada vem às nossas mãos. Parece que a vida está contra a nossa vontade. No entanto, quando nós ouvimos a palavra de Deus e permitimos que ela faça morada dentro do nosso coração, então estamos permitindo que a fé cresça, a fé possa ser cultivada de uma maneira tal que podemos crer naquele que tem todo o poder para transformar todas as coisas. Por isso, nesse momento que você está ouvindo essa palavra e você está aí lavando as redes do seu negócio que não foi bem sucedido, daquilo que você não conseguiu alcançar, você está aí desanimado na praia da sua vida, lavando as suas redes, eu quero convidá-lo não somente a se apropriar dessas palavras que nós acabamos de proferir, mas também de confiar em Jesus. Ele nos convida a voltar para o nosso desafio, a voltar para o mar do nosso desafio e novamente lançar essas redes que estavam sendo lavadas para serem guardadas. Você deve voltar então, você não deve desistir, você deve insistir, você deve lançar essas redes, que são as redes da sua fé, nesse mar que parece ser um mar tão desafiador. Você não pode desistir, insista, persevere. O Senhor estará no seu barco, no barco da sua vida, assim como Ele esteve no barco de Pedro, porque Pedro permitiu que Jesus entrasse no seu barco. Você também deve permitir que Jesus entre no barco da sua vida, para que então esse mesmo milagre possa acontecer com você. Pense nessas palavras. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa, de todo o seu coração, confiar em Deus, não desistir e ter forças para voltar para o mar do desafio da sua vida, para que o milagre possa acontecer no seu coração. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.